O que George Clooney, a família real britânica, Kate e William, e até Ian Fleming, o criador do James Bond, têm em comum? E não é só o fato de serem famosos. As respostas estão nas Seychelles, um arquipélago no meio do oceano com história pesada, mistura de povos, lendas de pirata, feitiçaria, comida em comum e um jeito de viver que não se encaixa em nenhum padrão. Quer um spoiler? Já ouviu falar de gente que come morcego como prato típico e de uma fortuna de mais de 160 milhões de dólares que ninguém consegue sequer chegar perto? Hoje o Belo Mundo vai te mostrar um lado das Seychelles que quase ninguém fala. A história, os hábitos, as esquisitices e o jeito real de viver num dos destinos mais curiosos e contraditórios do planeta. Número 1. Localização e dados geográficos. Seychelles é o tipo de lugar que a gente olha no mapa e mal acredita que existe. Um arquipélago minúsculo no meio do Oceano Índico, a quase 1.500 quilômetros da costa africana, ali entre Madagascar e o nada. Quando você dá um zoom, aparecem pequenos pontinhos. São as ilhas, 115 para ser mais exato. E aí você percebe que de terra mesmo, tem bem pouco. O país todo cabe dentro de 455 quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é menor que São Paulo. Mas aí vem o detalhe que muda tudo. O território de terra firme pode ser pequeno, mas Seychelles comanda um pedaço do oceano gigantesco. A chamada Zona Econômica Exclusiva, que é basicamente toda a área de mar em volta do país, onde só ele pode explorar os recursos naturais, como pesca e petróleo, passa de 1.300.000 quilômetros quadrados. Ou seja, mesmo sendo menor que uma cidade, Seychelles tem um dos maiores quintais marinhos do planeta. Essas ilhas se dividem em dois grupos, graníticas e coralinas. As graníticas, onde vivem a maioria das pessoas, são montanhosas, cobertas por mata tropical e pedras de granito gigantes, e falaremos mais delas daqui a pouco. Já as ilhas coralinas são baixinhas, isoladas, cercadas por recifes coloridos e praias que parecem não ter fim. O clima, então, parece feito sob medida, tropical, com temperaturas entre 24 e 32 graus o ano inteiro. De maio a outubro, venta mais e chove pouco. De novembro a abril é época de chuva, mas daquelas rápidas, que vão embora antes de você terminar o café. E olha que curioso, por estarem perto da linha do Equador, as Seychelles quase não enfrentam ciclones. É como se o lugar estivesse numa zona de proteção natural. E agora que você conhece a geografia, vamos falar de história? Afinal, não dá para entender o presente sem olhar o passado, certo? Número 2. História. A história das Seychelles não começa com reinos antigos nem grandes impérios. Por muito tempo, essas ilhas eram só isso mesmo, ilhas. Terra no meio do Oceano Índico, sem moradores, sem disputa, sem nada. Foi só lá, pelo século XVI, que elas começaram a aparecer nas rotas dos navegadores. Árabes já cruzavam a região, mas quem deixou o registro foram os portugueses. Vasco da Gama chegou a mapear algumas no caminho para a Índia, mas ninguém se interessou em parar por lá. O tempo passou, até que em 1756, os franceses resolveram tomar posse. Plantaram uma pedra com o brasão do rei Luís XV e batizaram o arquipélago em homenagem ao ministro das Finanças da época, Jean Moreau de Seychelles. E assim nasceu o nome que ficou. Logo depois vieram os colonos, e com eles, pessoas escravizadas trazidas da África Oriental e de Madagascar. As ilhas viraram uma colônia agrícola movida a coco, cana e especiarias. Inclusive, Napoleão usou o território como prisão para opositores políticos. No século XIX, os britânicos tomaram o controle. Em 1814, Seychelles virou parte do Império Britânico. Vieram escolas, reformas e o fim, aos poucos, da escravidão. Mas a cultura crioula resistiu. A independência só veio em 1976. No ano seguinte, teve golpe. Franz Albert René assumiu o poder e governou por décadas num regime fechado. A democracia só voltou nos anos 90.
Hoje, Seychelles é pacífica, mas com muita história guardada em cada canto. Número 3. Piratas. A parte mais curiosa da história das Seychelles talvez nem esteja nos livros, mas nas lendas que continuam vivas até hoje. Por muito tempo, o arquipélago foi o esconderijo ideal para piratas. Baías protegidas, floresta fechada, zero fiscalização. Um prato cheio para corsários e bucaneiros que atacavam navios cheios de ouro e especiarias nas rotas entre Europa e Ásia. O nome mais conhecido desse período é Olivier Levasseur, apelidado de La Bouse, ou o Falcão. Ele teria escondido um tesouro imenso em alguma parte das ilhas, algo em torno de 160 milhões de dólares. Reza a lenda que quando foi capturado e condenado à morte na Ilha Reunião, uma ilha francesa próxima de Madagascar, ele teria dito ao carcereiro: "Com o que escondi não muito longe daqui, eu poderia comprar esta ilha inteira." No dia da execução, já com a corda no pescoço, jogou um pedaço de papel para a multidão e gritou: "Encontre meu tesouro, aquele que puder." Era um criptograma misterioso, e até hoje ninguém conseguiu decifrar. Desde então, a busca nunca parou. De Seychelles a Maurício, cada ilha do Oceano Índico virou suspeita. Em Mahé e Praslin, moradores ainda vasculham cavernas. Guias turísticos apontam marcas nas pedras como possíveis pistas. De vez em quando, alguém acha moedas antigas na areia depois de uma tempestade. E o mito continua. Tem também as lendas de ilhas assombradas por fantasmas de piratas. Em Ilicocos, por exemplo, ninguém gosta de passar a noite. Dizem que dá para ouvir correntes se arrastando entre as pedras. Verdade ou não, essas histórias ainda fazem parte do dia a dia. Número 4. Lugares impressionantes. Se até agora a gente falou de geografia, história e lendas de piratas, agora é hora de mergulhar, literalmente, no que mais chama atenção nas Seychelles. Os lugares que fazem desse arquipélago um paraíso fora do comum. A porta de entrada é Mahé, a maior ilha do país. É ali que fica a capital e o aeroporto internacional. É aqui que se concentra quase 90% da população e grande parte dos hotéis. Mas mesmo com essa estrutura, ainda reserva surpresas tranquilas. São mais de 60 praias, muitas delas praticamente desertas. A mais popular é Beau Vallon, com 3 quilômetros de areia e vista para as montanhas. Mas se você quer isolamento total, vá até Petite Anse. O acesso é só a pé, mas o esforço compensa. Água turquesa, areia branca e um silêncio absoluto. Mais ao norte do arquipélago, Praslin rouba a cena. A vegetação é densa, as praias parecem de filme e é lá que fica o Valais de Mai, uma reserva natural que muita gente acredita ser o verdadeiro jardim do Éden. É nesse pedaço de floresta que nasce o coco de mer, a maior semente do mundo, com formato curioso e protegido por lei. E se a ideia for praia bonita, tem duas que não podem faltar: Anse Lázio e Anse Georgette. Areia fina, mar cristalino e pedras de granito rosa que parecem cenário montado. Do lado, tem La Digue, a quarta maior ilha. Aqui, o transporte é de bicicleta ou carroça. A ilha é famosa por Anse Source d'Argent, uma das praias mais fotografadas do mundo. Rochas arredondadas, areia fina como talco e água transparente. Já apareceu em comerciais da Bacardi, campanhas da Chanel e no filme francês erótico Emmanuelle, dos anos 70. Mas não é só praia, tá? Número 5. Victoria, a menor capital do mundo. Lembra que falamos há pouco sobre Mahé? É nela que fica Victoria, uma das menores capitais do mundo. Com pouco mais de 26 mil habitantes, a cidade pode ser percorrida a pé em menos de meia hora. Mas como diria minha avó, tamanho não é documento. E Victoria é prova disso. Pequena no mapa, mas cheia de charme e importância histórica. O ponto mais conhecido da cidade é a Torre do Relógio, uma réplica em miniatura do Big Ben de Londres. Foi instalada em 1903, para marcar a entrada das Seychelles como colônia britânica.
Pintada de prata, virou símbolo local e ponto de encontro para quem mora ou visita. Logo ao lado está o mercado Sir Selwyn Clarke, onde o cotidiano acontece de verdade. De manhã, pescadores chegam com peixes frescos, agricultores vendem frutas tropicais e especiarias, e artesãos exibem peças feitas com coco, conchas e madeira. Aos sábados, tem até leilão de atum e espadarte entre os donos de restaurante. É animado e cheio de cheiro de mar. A poucos passos dali, o Jardim Botânico Nacional é um refúgio no meio urbano. São 6 hectares de plantas nativas, flores exóticas, tartarugas gigantes soltas e uma das maiores coleções de cocos do mar do arquipélago. Simples, pequena, mas com alma de capital grandona. Número 6. Biodiversidade. Se tem uma coisa que coloca Seychelles no radar mundial, além das praias, é a biodiversidade. O arquipélago ficou isolado por milhões de anos, o que permitiu o surgimento de espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. E por aqui, a natureza é levada a sério. Entre as plantas, o símbolo máximo é o coco do mar, ou coco de mer, que citamos há pouco. Ele não é qualquer coco. É a maior semente do mundo, podendo pesar até 20 quilos. A árvore cresce apenas em Praslin e Curieux, e o formato peculiar do fruto alimenta lendas locais há séculos. Por ser raro, cada semente é numerada pelo governo e só pode ser levada com certificado e pagamento. O valor pode ultrapassar $500. Na fauna, o destaque vai para a tartaruga gigante de Aldabra, que pode viver mais de 150 anos e pesar até 200 quilos. Em Curieux, existe um santuário onde centenas delas vivem soltas, e os visitantes podem caminhar entre os animais. Um dos exemplares mais famosos da mesma espécie é Jonathan, que vive em Santa Helena, um território britânico no meio do Oceano Atlântico, e tem mais de 190 anos. É o animal terrestre mais velho do mundo. Entre as aves, o papagaio preto de Seychelles quase sumiu na década de 1960, mas foi salvo por projetos de conservação. No mar, há mais de 900 espécies de peixes, além de raias, golfinhos e tubarões-baleia. Em certas épocas, dá até para nadar com eles, com segurança. Número 7. População, religião e idioma. Além das paisagens impressionantes, Seychelles chama a atenção pela vida cotidiana. É nos vilarejos, nas varandas das casas e nas pequenas ilhas que a alma do país realmente aparece. Com pouco mais de 100 mil habitantes, essa é uma das menores populações da África e também uma das mais diversas. O povo seychelense é resultado de uma mistura rara de influências africanas, europeias, asiáticas e árabes. Africanos trazidos como escravizados, colonos franceses e britânicos, imigrantes indianos e comerciantes chineses, todos deixaram suas marcas. O que nasceu disso foi uma identidade crioula que os moradores chamam de creol. Mas aqui, ser crioulo vai além da língua. É um jeito próprio de viver, comer, falar, rezar e se relacionar. Em ilhas como La Digue, a vida ainda corre em outro ritmo. Bicicletas e carroças puxadas por bois são o transporte mais comum. Carros são raros e precisam de autorização. O resultado é um ambiente silencioso, limpo e com cara de passado que nunca foi embora. As casas típicas, chamadas Case Creole, são de madeira, coloridas e com varandas grandes. Nos quintais, é comum ver árvores frutíferas, ervas medicinais e galinhas soltas. O crioulo seychelense, ou Sesselva, é falado por quase todo mundo. Ele nasceu do francês, mas ganhou palavras africanas, inglesas e até portuguesas. Junto com ele, o francês e o inglês também são línguas oficiais. Na religião, o catolicismo é predominante, seguido por protestantes, hindus, muçulmanos e práticas sincréticas. Plantas, rezas e amuletos convivem com as igrejas. E o mais curioso, essa mistura não gera conflito. Pelo contrário, existe um orgulho real em ser simplesmente seychelense. Número 8. Tradições.
Se a gente pudesse resumir o espírito do povo deste lugar em 2 palavras, seriam essas: festa e leveza. Como já vimos, a mistura cultural aqui é forte e aparece em tudo: na comida, nas crenças, na música e nos rituais. E são justamente as tradições que mantêm essa identidade viva até hoje. Uma das mais marcantes é o Motia, uma dança de origem africana reconhecida como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2021. Ela surgiu como forma de resistência entre os escravizados, dançada à noite, longe dos olhos dos senhores. Os tambores eram aquecidos na fogueira, a batida guiava os quadris, e os versos falavam de dor, desejo e crítica social. Os homens tocavam, as mulheres dançavam, mas quem comandava tudo era a composer, uma mulher mais velha que improvisava os cantos conforme a ocasião. Hoje o Motia aparece em apresentações culturais, mas nas vilas menores ele ainda acontece do jeito antigo, com fogueira, noite quente e roda em volta do tambor. Outro traço da cultura local é o grigri, uma forma de magia popular que mistura catolicismo com tradições africanas. Amuletos, pulseiras, saquinhos de couro com ervas, tudo isso faz parte do dia a dia, especialmente nas ilhas menores. No calendário, o evento mais famoso é o Carnaval de Vitória, que acontece em fevereiro. São 3 dias de desfiles, música e trupes de vários países. E tem também os Istuar, contos populares que seguem vivos, como o de Sungula, o coelho esperto que sempre engana os mais fortes. Em noites de lua cheia, nas vilas afastadas, ainda tem criança ouvindo história ao pé da fogueira. E é ali, no improviso e na memória, que a cultura segue viva. Número 9. Culinária. Assim como o povo e as tradições, a culinária de Seychelles é tão diversa quanto sua história. Francesa, inglesa, africana, indiana, chinesa, todas essas influências deixaram marcas no jeito de cozinhar das ilhas. O resultado é uma cozinha simples no preparo, mas cheia de sabor. O arroz está presente em praticamente todas as refeições, quase sempre acompanhado de molhos fortes ou proteínas. Pode vir com peixe grelhado ao tamarindo, curry de polvo com leite de coco ou rougaile, um ensopado apimentado feito com tomate, cebola e alho. Gengibre, cúrcuma e curry são muito usados, e a pimenta varia entre leve e desafiadora. O coco é usado de várias formas: no molho, ralado por cima de pratos salgados, no caldo de peixe e até na massa do pão. Já o coco de mer, apesar de famoso, não é comido. É uma semente protegida por lei e vendida apenas como lembrança, com certificado. Entre os peixes mais usados estão atum, pargo e job fish, preparados de forma direta, sem muito enfeite. Tem também o shark chutney, uma pasta feita com carne de tubarão, limão e especiarias, e, em algumas ilhas, o curry de morcego frugívoro. O animal, que se alimenta de frutas, é cozido inteiro em ensopados ou servido grelhado. O gosto é forte, e os moradores costumam dizer que lembra uma mistura de coelho com ave de caça. Apesar de incomum, o prato ainda é servido em ocasiões especiais. As bebidas também têm seu espaço. O chá de baunilha, feito com favas locais, é comum em quase toda a casa. Já entre as alcoólicas, o mais popular é o calou, fermentado da seiva da palmeira. Tem gosto entre doce e azedo, e é mais consumido entre os mais velhos. Outra opção é o rum tacamaca, um rum local bastante respeitado, produzido artesanalmente com cana-de-açúcar e especiarias tropicais. Número 10. Turismo de luxo. Agora vamos responder aquela pergunta lá do início. O que George Clooney, Kate Middleton, o príncipe William e Ian Fleming, o criador de 007, têm em comum com Seychelles? A resposta é simples. Todos eles escolheram o arquipélago como refúgio de luxo. E não foi por acaso. Seychelles é conhecida pelas ilhas privadas que oferecem experiências exclusivas, lugares onde o isolamento é total, o serviço é feito sob medida
e os preços são altos o suficiente para manter qualquer curiosidade indesejada do lado de fora. North Island talvez seja o maior símbolo disso. Foi lá que o príncipe William e Kate Middleton passaram a lua de mel em 2011. George e Amal Clooney também escolheram a ilha para celebrar o casamento. São apenas 11 vilas cercadas de mata e mar, com diárias que passam fácil dos $5.000 por noite. Em Frigate Island, dá para reservar uma praia inteira só para você. Basta pedir. Já Cozine Island limita o número de hóspedes a 10 e oferece programas de preservação ambiental, como o monitoramento de tartarugas marinhas. Dennis Island também chama a atenção pela proposta sustentável. A ilha tem produção própria de alimentos, usa energia solar e não tem sinal de celular nem Wi-Fi nas áreas comuns. É o tipo de lugar para quem quer se desconectar de verdade. E isso inclui celebridades que preferem sossego a flashes. Dizem que Ian Fleming, o criador de James Bond, costumava se hospedar por ali com frequência. Ele teria se inspirado nos fins de tarde para escrever algumas cenas dos romances do espião britânico. Para os mortais comuns que não podem desembolsar milhares de dólares por noite, existe a opção de fazer passeios de um dia para algumas dessas ilhas privadas. St. Anne Marine National Park, por exemplo, é um conjunto de 6 ilhas onde tours de barco levam turistas para fazer snorkel e almoçar em praias paradisíacas. Talvez não seja a mesma experiência da realeza, mas por um dia já dá para sentir o gosto do paraíso. E aí, o que mais te surpreendeu sobre as Seychelles? Foi o morcego no prato? O tesouro escondido que ninguém achou? Se você curtiu esse mergulho por um dos lugares mais fascinantes e contraditórios do planeta, já aproveita para se inscrever aqui no Belo Mundo e deixar seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz com que mais gente conheça o outro lado do mundo, aquele que quase ninguém mostra. A gente se vê no próximo vídeo.